Eu vou começar com 3 regrinhas básicas sobre a experiência do paciente, sobre o que vocês precisam estar atentos para que o paciente tenha uma experiência memorável. Eu não vou ensinar os protocolos de atendimento aqui, viu, gente? Esse plantão é um plantão de melhoria contínua, é onde a gente vai tirar algumas dúvidas, eu vou trazer algumas conduções e algumas orientações de acordo com os desafios que vocês estão tendo, e eu vou fazer essa reflexão sobre 3 regras básicas que vocês precisam saber, que vocês precisam estar presente para oferecer uma boa experiência para os pacientes de vocês. Quem tiver papel e caneta aí, quiser anotar, quem quiser levantar a mão, abrir o microfone, fiquem à vontade para a gente conversar. Então, são 3 regrinhas simples, tá bom? Mas que na maioria dos consultórios, na maioria de qualquer negócio, a experiência do cliente não é só no consultório. Em qualquer negócio, se essas 3 regras não estiverem presentes, acaba que essa comunicação, esse relacionamento, essa interação com o paciente acaba tendo muitas falhas nesses quesitos. Como assim? A maioria dos dentistas pensam que por ter uma clínica, por estar nesse segmento da odontologia, por ser dentista de um consultório só, ou por ter muitos consultórios e pouca equipe, acabam achando que, por ser um negócio pequeno ou grande, ou por qualquer outra particularidade, eles pensam que a experiência do cliente não é algo que seja voltado para o tipo de negócio dele. Eu sei que vocês têm outro nível de consciência, eu sei que vocês conhecem os protocolos de atendimento, vocês buscaram um ambiente de um bom atendimento, de reciprocidade, de conexão com os pacientes, mas a maioria dos dentistas não pensam assim. Antes de conhecer os protocolos, sempre todos têm aquele sentimento de que precisa mudar, mas não sabe como, aonde ou porquê. Então, é como se a experiência do cliente não devesse ser pensado em qualquer tipo de negócio, seja na odontologia ou fora da odontologia. Isso é um equívoco. Todo e qualquer negócio, todo e qualquer segmento, ele tem que pensar na experiência com o cliente. Tem que pensar na experiência que o paciente vai viver enquanto ele estiver se relacionando com vocês. Então, o paciente, ele precisa viver uma experiência. Sem você querer, ele vive uma experiência de compra. Independente de você tratar ele seguindo um protocolo ou não. Todo e qualquer cliente ou paciente tem uma experiência de compra. E a gente precisa garantir que essa experiência seja memorável. Na sua clínica, no seu consultório, com equipe, sem equipe, de qualquer forma, de qualquer situação, mesmo sem você ter parado para pensar nisso, mesmo sem saber se está aplicando um protocolo ou não, ou antes de conhecer os nossos protocolos, você já oferecia uma experiência para o cliente. Eu não estou falando, gente, de qualidade técnica. São coisas diferentes. Eu sei que vocês são excelentes profissionais. Eu sei que vocês entendem muito bem desse universo da parte clínica, de entregar um bom tratamento. Eu estou falando do que o paciente vai viver com vocês, como pessoa, como um companheiro, um amigo, uma pessoa que quer estar ali, que quer voltar para o seu negócio, que quer indicar as pessoas que eles gostam, que eles amam, porque ele se sente bem no ambiente que ele está. Então, gente, a gente vai falar muito sobre a experiência do cliente hoje, a gente vai atentar a essas 3 regras, porque elas são fundamentais para que o seu negócio tenha bons resultados nas vendas. As vendas não é um resultado que acontece só dentro do consultório, na apresentação do protocolo de desinfecção. A venda, ela começa desde a primeira ligação. Desde aquelas 5 mensagens de relacionamento até o paciente comparecer no consultório. Então, é muito importante todos entenderem, equipes, gestores, dentistas, não dentistas, que a experiência ela exige alguns cuidados, alguns pontos de atenção. Existem nessas 3 regras que eu vou passar para vocês, algumas particularidades que precisam ser pensadas e praticadas diariamente a cada paciente que vocês atendem. Para que isso, Jaque? Para que vocês também tenham mais um melhor entendimento sobre a importância do trabalho de vocês nesse momento,
na experiência que o paciente vai ter com vocês. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, assim, se você pensa que a experiência do cliente não é uma estratégia, uma abordagem que sirva para o seu negócio, isso é um equívoco muito grande. A experiência, ela é totalmente viável porque ela existe, mesmo que você não tenha pensado nela. A grande questão está em como nós formatamos isso, em como nós planejamos, em como nós embalamos e construímos um projeto de atendimento, uma experiência que seja positiva, memorável para os nossos pacientes. A gente tem que ter um ambiente que traga o quê? Soluções para a vida do paciente. Então, para fazer isso, o caminho inicial é você pensar nessas 3 regras que eu vou falar aqui para vocês. Então, saibam que todos vocês sairão daqui com outro pensamento, com outra visão sobre os protocolos de atendimento. Vocês vão entender que é muito além do que dar um sorriso, entortar o pescocinho e levantar a sobrancelha. É claro que a linguagem corporal é extremamente importante, só que cada fala, cada passo, tudo isso é uma estratégia, isso tudo é um passo a passo que você precisa seguir e entender o fundamento para que faça sentido para vocês também. Não é só sobre ser fofinhos, é sobre o quanto vocês estão impactando a vida desses clientes, desses pacientes que chegam até você. A primeira regra de experiência do paciente é nós, equipe, vocês, gestores, todo o corpo, toda a clínica, vocês têm, todos nós temos que nos comprometer com o sucesso do nosso paciente. Gente, comprometimento é a primeira regra. Comprometimento com o quê? Com o sucesso do paciente. O que isso quer dizer, Jaque? O que você está falando? Vocês precisam estudar os protocolos, ler os roteiros, rever quantas vezes for necessário, para que todos os envolvidos nos atendimentos tenham o mesmo objetivo, que é contribuir, garantir, trabalhar e atuar para que o seu paciente alcance os objetivos dele e não os seus. Como assim, Jaque? Você não está falando de venda? Sim, o nosso objetivo é vender, mas a venda vai ser uma consequência de um aparato de ação, de ações. E não, né, uma coisa que eu mandei no Slack para você. Só um instantinho, gente. Desculpa, é porque chegou uma pessoa aqui com uma dúvida. Então, gente, vocês precisam garantir isso. O objetivo é o sucesso do seu paciente. Aí eu chamo a atenção de vocês para os roteiros que estão lá, para a sequência dos protocolos, para você entender cada fala, cada passo, cada gesto que estão ali. Não para que seja lindo e fofinho, eu vou reforçar isso. Gente, tudo tem um fundamento. O paciente precisa receber essas informações e saber o porquê isso está acontecendo. Por isso vem as falas, os scripts e as ações gestuais também. Para que seus pacientes tenham uma jornada e um resultado na vida dele, de proteção, de biossegurança, de amor, de reciprocidade, confiança, eles precisam enxergar isso nas ações de vocês. Quando os pacientes chegam, não chegam no consultório ou na clínica, quantos pacientes já chegou na clínica de vocês, depois de ter chegado, trouxe a família, trouxe o filho, trouxe a esposa, trouxe o amigo, trouxe o primo, trouxe outras pessoas. Vocês sabem o que isso significa? Um nível bom de indicação significa que vocês estão oferecendo uma boa experiência para o paciente de vocês. Mas vocês precisam medir a consistência disso. Chega 1, 2 ou 3 ou todos os pacientes, ou a maioria deles estão indicando. Então, a gente precisa entender que a estratégia ela está ali para somar, para entregar um resultado que vocês querem. Mas esse resultado vai ser consequência de uma série de ações que vocês entendem que são importantes para a rotina dos pacientes, dos atendimentos de vocês. Quantos pacientes que tinham medo de ir ao dentista não ia de jeito nenhum e agora só vai com o doutor que trabalha na clínica com vocês?
Ah, hoje eu só vou com o Dr. Maxwell, porque nele eu confio, porque eu morro de medo de dentista. Com ele eu me sinto mais confortável. Não que eu não tenha medo, mas Maxwell eu me sinto muito bem com você. Entende, gente? Quantos pacientes já não falaram isso na rotina de vocês? Nossa, meu filho, minha filha tinha tanto medo, já levei em tantos lugares e eu não conseguia fazer com que um dentista conseguisse atender ele. E aqui deu certo. Isso vem da experiência, da confiança que vocês passam não só para essa criança, mas para os pais dessa criança, para os responsáveis que estão acompanhando eles. Entendem, gente, o quanto isso vai muito além do que um simples gesto, um script ou contar uma história? É uma experiência memorável que você está oferecendo para os pacientes. Então, gente, vocês precisam entender qual é a real necessidade do paciente nesse momento. Já que como eu vou garantir o sucesso do meu paciente? Qual que é a dor principal dele? Eu não digo a dor de dente na hora, no momento, gente, mas o que ele quer com aquele tratamento? O que ele sabe que vai acontecer com ele caso ele não realize o tratamento? O quanto ele ouviu histórias e sabe que o dentista que vai atender ele é a autoridade naquilo que faz. Já resolveu o mesmo problema que ele está tendo agora com centenas de outros pacientes. Então, não é só sobre vender uma restauraçãozinha ou fazer um canal. Hoje eu acho que ninguém está usando o termo limpeza, mas um protocolo de desinfecção completo vai muito além do que uma limpeza, uma raspagem. É um cuidado, é uma proteção. Você está preparando o terreno e criando condições para que o paciente tenha mais saúde, mais êxito no tratamento dele. E isso tudo é fundamental, faz parte da experiência. Então, o quanto nós acreditamos que nós estamos garantindo o sucesso dos nossos pacientes. O quanto nós acreditamos que não é só sobre cumprir um checklist ou seguir um roteiro, mas sim na transformação que você está oferecendo na vida do paciente. Compreenda, entenda o que o seu paciente busca com aquele tratamento ou com aquele procedimento. Quais situações, quais soluções você pode apresentar para sanar de forma específica naquele momento? O que mais poderia evitar outras complicações na vida dele? Que nível de consciência você gerou nele, contando histórias e falando que, olha, já chegou paciente assim, ou muito pior, porque não fez o procedimento que o doutor te falou. Então, não vamos esperar, nós estamos preocupados com você. Como vocês geram esse nível de consciência lá na recepção também, lá na pré-anamnese, um paciente com dor, reclamando, insatisfeito, porque está com aquilo há dias ou horas. E aí, de repente, você não consegue contar uma história ancorando que vai ficar tudo bem com você. Pode ficar tranquilo que o Dr. Carlos sabe o que faz. Já chegaram vários pacientes aqui com o Dr. Carlos e nenhum saiu daqui insatisfeito, com dor. Todos resolveram um problema, tomou a medicação correta, fez o tratamento, trouxe a família. Olha, você não tem noção do quanto você vai sair daqui bem, aliviado. Isso vai acabar. Que bom que você veio aqui. Então, olha o cuidado, o zelo que você está tendo com essas pessoas. Tem gente que fala assim para mim, já que o paciente já chega falando o que quer. Ele não aceita nada diferente daquilo que ele quer. Gente, com todo respeito, eu não concordo com isso. Porque, Jaque, eu entendo que os nossos pacientes, eles podem não ter o domínio ou não estar ciente ou ter conhecimento sobre as soluções que ele poderia ter em uma consulta odontológica. Eu tenho certeza que ele não tem o domínio sobre isso. E qual é a nossa responsabilidade? Apresentar essas informações que ele não tem consciência ainda para conseguir fazer ele enxergar que não é aquilo que ele quer que vai resolver o problema dele. São outros pontos e outros aspectos. Jaque, mas como eu faço isso na apresentação de tratamento? Sigam os protocolos, simplesmente. Não façam mais, não façam menos.
Sigam os passo a passos que estão lá. E eu, como equipe, Jaque, como eu posso contribuir com isso? Da mesma forma. Sigam com os protocolos. Por mais que o paciente já tenha um orçamento em mãos do concorrente, gente, desconsidere. Mostrem o quanto vocês são excepcionais. Olhem para o paciente, não aquele orçamento. Olhe para as necessidades dele como pessoa. Isso é muito importante. Todo e qualquer cliente, paciente, quando tem uma necessidade, ele sabe dizer o quê? O que ele necessita. Mas talvez ele não tenha clareza ou entendimento de como ele vai solucionar essa necessidade, de como ele vai atender e sair dali sem aquele problema, sem aquela dor. E aí, quem faz um bom protocolo, atende de forma diferenciada, de forma excelente, trazendo esse atendimento excepcional, faz o quê? Consegue se diferenciar. E consegue fazer sem esforços, sem grandes esforços, com que o paciente queira comprar de vocês. Então, a venda será a consequência de uma série de ações e fundamentos. Não é só sobre sentar e apresentar o plano de tratamento, ou só sobre colocar na agenda, confirmar o horário. Está em como vocês estão impactando a vida dos pacientes de vocês. Faz sentido, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Ali no Maxwell, alguém quer falar? Pode abrir. Oi, Jaque, bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Então, logo aqui no início, né, você falou sobre o primeiro tópico, né, o comprometimento com o sucesso do paciente, e tocou no ponto gestual, né, sobre o gestual. E eu queria realmente compartilhar o quão importante você fazer um gesto para o paciente, ele vai se sentir mais aconchegado, mais acolhido. Né? Antigamente, antes de eu conhecer todo esse protocolo, eu ia receber o paciente no portão, entrava na frente para pegar logo o álcool e o paciente via atrás de mim. Né? Aí eu resolvi mudar essa postura. Né? Depois do que eu conheci o protocolo, eu resolvi mudar essa postura. Então, eu abro o paciente, converso com ele um pouquinho no portão e mostro para ele, gesticulo com a mão, peço para ele entrar, ficar à vontade e indico aonde ele deve se sentar. E isso fez uma grande diferença, né? Porque o paciente se sentiu confortável e ele se sentiu mais acariciado, vamos dizer assim. Teve um paciente que ele até falou para mim, nossa, eu senti você me abraçar sem me abraçar. Então, aquilo para mim foi tão gratificante, né, que eu resolvi até compartilhar isso e hoje em dia eu só faço dessa forma. Eu vou, abro o paciente, abro bem a porta da recepção, indico para ele entrar, né? Aí pego o álcool, faço todo aquele protocolo e indico onde ele deve se sentar. E isso realmente é muito importante. É sim, Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço pelo feedback. Gente, o acolhimento, ele é tão importante. Nós, seres humanos, precisamos tanto disso. Vocês não têm noção. Quantos lugares, pensa em um lugar que você foi bem acolhido, sem perceber que talvez tinha um protocolo envolvido nisso. Eu não sei quem já foi naqueles, eu acho que é bar, restaurante, chamado Outback. Tem uma rede de restaurante chamado Outback. O garçom vira seu melhor amigo. Ele vai anotar o pedido, o que ele faz? Ele fica de joelhos com um bloquinho na mão para ficar na sua altura. É fantástico. Assim, ele te deixa super bem atendido e assistido até o final. Ele te chama pelo nome. Primeira coisa que ele faz antes de perguntar o que você quer é perguntar o nome de onde você é. Eu acho que ele vê o comportamento, se você é de... Eu fui em Goiânia, né? Tem no Brasil todo. Mas, assim, talvez ele viu que era novidade, que todo mundo entrou num ambiente diferente, perguntou de onde a gente era, fez perguntas sobre a cidade, o que a gente estava fazendo. Ele se relacionou com a gente. E lá não estava em tempo de pandemia, na época que eu fui lá. Ele não precisou ficar abraçando ninguém para trazer esse acolhimento, para criar essa conexão. Então, às vezes, a gente fica muito apegado aos toques,
mas o gestual, o olhar no olho, olho no olho, entortar a cabecinha, dar atenção, gesticular com as mãos em direção ao paciente, direcionar com as mãos. Eu vi ali que ela falou assim, eu direcionei, ela fez assim com a mãozinha. É isso! Esse gesto, mostrar para o paciente o que ele precisa fazer, é extremamente importante. É um acolhimento. Faz sentido, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, é interessante você falar agora do Outback. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava pegando uma carona comigo, vim de Angra, ela veio junto comigo. E ela estava comentando sobre isso. Ela falou assim, aqui no Rio de Janeiro, o Outback mudou, não está mais fazendo isso. E ela falou assim, engraçado, a comida continua boa, a comida é excelente, mas não está dando muita vontade de ir, porque a gente chega lá, as pessoas nem recebem mais a gente direito, vão assim, a gente fica... Antigamente, tinha 2 dedos de refrigerante no coisa, o cara já pegava, já trocava, agora a gente fica, oi, não aparece ninguém. Os rapazes, as garotas ajoelhavam para fazer o pedido, chamava a gente pelo nome, agora nem pergunta mais o nome. Então, eu estou falando, a experiência daqui do Rio de Janeiro realmente mudou. Então, isso é interessante ela ter comentado sobre isso, porque, assim, nós, como dentistas, como eu faço uma restauração hoje, não é como eu fazia quando eu me formei, eu faço bem melhor agora. O implante que eu boto agora com guias, né, com guia, tudo direitinho, paralelo, implante com outro, não é como eu comecei a aprender. Então, a nossa qualidade, como no caso da comida do Outback, não mudou. Eles têm a comida e ainda continua gostosa. O que mudou foi o atendimento deles, a ponto da garota falar, não dá nem mais vontade de ir lá, as pessoas recebem a gente tão mal. Então, quer dizer, o que você está falando, a gente começou com um protocolo. Esse negócio tem que ser sempre daqui para frente, tem que ser sempre, todo dia com todos os pacientes. Ah, mas eu acordei mal hoje, por exemplo, a Lia, no caso, né? A Lia acordou mal, brigou lá, sei lá, não está legal. Aí, naquele dia, ela vai receber de outro jeito, não vai indicar o caminho, não vai falar onde é para sentar, não vai fazer... Gente, entrou no consultório, essa qualidade do que você está falando, a receptividade, a conexão com o paciente tem que ser todo dia com todos eles. Não pode pular, porque senão eles percebem. Igual eu percebi, quando ela me falou isso, eu percebi. Eu falei, realmente, o Outback mudou o atendimento. Não está mais... Até para te levar até a mesa, é a mesa tal, parece que você tem que ficar procurando mesa 8, mesa 9. Ah, a minha é 10, aí é lá. Os caras nem te levam mais até a mesa, não te sentam, não perguntam o teu nome. Tá entendendo? Mudou, pelo menos no que eu frequento aqui no Rio de Janeiro, mudou completamente. Ela comentou isso ontem, eu fiquei com isso na cabeça. Agora você está falando, e isso é o nosso dia a dia. O protocolo tem que virar protocolo sempre. Não importa, mas o meu atendimento é muito bom, a qualidade é muito boa, eu faço uma restauração muito boa, fiz um canal muito bem feito, eu fiz um implante. Isso tem que ser feito sempre. Isso aí é o normal. Agora, o que faz a diferença é o que você está falando. É o acolhimento, é o atendimento, é se importar com a pessoa. A pessoa acabou de fazer um protocolo de desinfecção, no outro dia você está ligando, você está conversando com a pessoa, como ela chega aqui, como ela é recebida. A pessoa chega cheia de... Às vezes ela chega bem, chega feliz, alegre, com um sorriso. Às vezes ela chega triste porque brigou, porque está mal, porque fulano morreu, a pessoa morreu, um parente morreu. A pessoa chega triste. Então, essa receptividade ao acolhimento é muito importante. Isso a gente comparando o nosso atendimento com o que você estava falando do Outback. Realmente, aqui no Rio, muitas pessoas estão deixando de ir ou procurando outro, porque a comida continua a mesma. A comida é gostosa. Quando está lá o prato, chega, você come e tal, mas todo aquele acolhimento da entrada... É um ambiente que a gente sabe que a comida é boa, mas a gente vai pela experiência que a gente vive. Sem perceber, a gente vai pela experiência. E tem gente que chega para mim e fala assim, olha só, você sofreu um impacto muito grande, porque era um lugar excepcional e, de repente, não é mais. Imagina os seus pacientes quando ele vai num atendimento de primeira consulta, vive um protocolo, depois ele vai fazer outra avaliação e ele não vive isso, a frustração que ele não tem. Outra coisa, tem gente que fala para mim assim, Jaque, como que eu vou fazer protocolo de encantamento, de desinfecção com um paciente que já é meu, que já me conhece? Cara, é uma chance memorável de oferecer para os seus pacientes que já te conhecem, que já estão ali por você, algo melhor. Então, o paciente que já conhece vocês, que talvez ainda não conhece o protocolo, estão retornando, a chance de você impactar ele ainda é muito maior, porque ele já está voltando por você. Então, não é um motivo para você deixar de fazer o protocolo. O retorno de um paciente é um motivo para você intensificar isso,
Pensar até no que você poderia fazer de diferente, porque esse paciente está fazendo uma segunda avaliação. O que eu poderia agregar mais, porque ele já fez avaliação com a gente. Ah, já que eu vou repetir tudo de novo. Você vai acolher ele de novo. Você vai oferecer uma experiência memorável. Às vezes ele não percebeu outras coisas naquele primeiro atendimento que ele vai perceber agora. Alguém já viu um filme ou leu um livro 2 vezes? Levanta a mão. Quem já viu um filme ou leu um livro 2 vezes? Gente, você não vê coisas que você não percebeu na primeira vez que você leu ou ouviu? Você não fica, às vezes, até mais encantado com aquilo, porque você fala, poxa, eu vi pela segunda vez esse filme, é show de bola. Porque tem coisas que você não percebe. E não pense que o seu paciente sabe de tudo e está achando que você está repetindo. Ele está percebendo o quanto você está intencionalmente tratando ele bem e acolhendo ele. Não pensem que a repetição é uma barreira, muito pelo contrário. É uma ferramenta muito positiva mesmo. Então, foquem nisso. A primeira regra é garantir o sucesso e a satisfação do paciente de vocês. Eu vou falar as próximas regrinhas aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Uma coisa que eu anotei aqui, e inclusive a gente falou aqui sem intenção, né? Sem eu olhar as anotações primeiro. Você tem a oportunidade de apresentar para o seu paciente uma solução ainda melhor. Você tem a oportunidade de oferecer uma experiência do qual não é o que ele achou que ele precisava. Então, você precisa apresentar soluções que sejam benefícios para o seu paciente, não somente para você. E tem coisas que ele não sabe. Mesmo com o orçamento em mãos, tem coisas que ele não sabe. Tem coisas que ele não viveu no outro dentista. Porque, às vezes, já chegou muitas pessoas e mentorias e equipes que falavam para mim, mas já que ele já foi em outro lugar. Tá, mas o outro lugar é igual a vocês? O quanto vocês seguiram os protocolos e ofereceram um diferencial? O quanto ele tem consciência de que talvez aquele procedimento que está ali naquele papel não é a solução do problema dele? Nós não estamos aqui para julgar o trabalho de ninguém, mas para oferecer o nosso melhor. Talvez o orçamento de vocês tenha os mesmos procedimentos do outro lugar, mas com valor lá em cima, só que ele vai querer comprar. Porque ele quer estar aí com vocês e não no outro lugar. Quando eu trabalhava na clínica com o André, já chegou o paciente e falou pra gente assim, nossa, eu fui num dentista, na hora que eu deitei na cadeira, ele colocava os instrumentais em cima de mim. Aqui vocês têm uma mesa, vocês põem um guardanapo, ele até usou esse termo, um guardanapo, vocês me protegeram, não era nem época de pandemia, a gente já utilizava isso. Sem pandemia, a gente já usava a biossegurança, a proteção, esse cuidado, esse zelo, porque não é só sobre coronavírus, é sobre um monte de coisa que pode acontecer na saúde do paciente. Aí falou assim, eu não vou lá nunca mais. Imagina só, o dentista que não tem uma bancada e não protege o paciente e coloca o instrumental no peito do paciente. Eu achei isso horrível, gente. Nós não devemos jamais fazer algo pensando que a gente só está querendo vender. Muito pelo contrário. A gente está ali para impactar a vida dele com uma boa experiência. Uma vez foi um arquiteto lá em casa e eu estou com um planejamento de reformar minha cozinha. E aí foi até engraçado, porque eu só falei para ele que eu queria reformar a cozinha. Só que ele fez um briefing comigo, ele fez umas perguntas que ele fez com que eu me convencesse de que se eu quero uma cozinha reformada, eu preciso ter uma sala também. E aí ele começou a fazer pergunta, por que você quer essa cozinha reformada? Eu falei assim, minha pia tá muito velhinha, meus móveis não estão bons, porque eu mudei muito, e aí isso impactou. E eu comecei a explicar para ele, eu não estou satisfeita. Aí eu falei assim, eu gosto de ambiente aberto, de conseguir ver, né, meu filho lá do outro lado. Ele falou assim, e se a gente não reformar a sua sala? Quais momentos você tem com seu filho enquanto você cozinha? Quanto tempo você fica na cozinha? E ele começou a fazer perguntas e levantar coisas na minha cabeça que eu nem tinha pensado antes. Aí ele veio com o planejamento da sala e a cozinha. Depois que eu vi aquilo, eu não pensei 2 vezes. Eu quero a minha sala e minha cozinha reformada. E eu não tinha isso planejado. Só que ele me ofereceu uma experiência e fez eu pensar em soluções e coisas que eu precisava que eu não tinha pensado. Então, ele me fez enxergar que não é só porque a pia tá velhinha que você precisa trocar.
Não, quais momentos você quer viver com a sua família aqui nesse ambiente? Quantas horas por dia você passa na cozinha? E na nossa sala, lá na minha casa, é sala e escritório. A gente tem 2 mesas de escritório e tem o ambiente do sofá e da sala. Ele falou assim, vamos fazer um escritório assim, com 2 ambientes separados, porque aqui tá meio junto e você... Gente, ele contou uma história que ele me fez enxergar dentro de um escritório totalmente diferente do que é. O que eu fiz? Eu quero isso. Já pensou eu estudando aqui? Que maravilha! E eu fiquei muito empolgada com isso. Só que foi a experiência que ele me fez viver e o quanto ele me fez enxergar um resultado lá na frente. A solução do problema que eu queria não era aquilo que eu estava pensando. E além, e com essa experiência, com essa percepção, com essas informações que ele levantou vindas de mim, fez com que eu enxergasse que, poxa, eu preciso disso e eu mereço. Então, é isso que vocês precisam fazer com os pacientes de vocês. Ele precisa entender que ele merece o melhor. E a solução que ele tem na cabeça, às vezes, não é a solução que ele tem em mãos. Não é a solução que ele pensou que seria viável. Faz sentido, gente? Segunda regra sobre oferecer uma boa experiência para o paciente. Conexão emocional. Gente, é muito importante. Vocês precisam estabelecer e garantir emoção na vida dos pacientes de vocês. Em cada atendimento, vocês precisam se conectar emocionalmente. Por que isso, Jaque? Exatamente porque você tem que marcar essa pessoa. Você tem que criar vínculos com ela. Você deveria ser a primeira opção na vida daquela pessoa toda vez que ela precisasse do seu serviço. Você teria que ser a primeira opção toda vez que ele ouvisse alguém falar que precisa de um dentista para ele te indicar. Porque isso vai somar e fazer com que seus pacientes se multipliquem. Conexão emocional. Isso é muito importante. E os protocolos trazem essa oportunidade para vocês. Ele não tem que pensar 2 vezes quando ele precisa de um dentista. Se ele vai no fulano ou no ciclano, ou porque você agora está longe e ele mudou de casa. Não, eu quero ir lá, porque é o Dr. Luiz Afonso que resolve o meu problema. É lá que eu vou. E se tem alguém que precisa de um dentista, ele vai indicar o Dr. Luiz Afonso. Entende, gente, a diferença que é quantas vezes a gente compra uma coisa em outro lugar, a gente encomenda de um familiar porque não é na nossa cidade, a gente compra na internet pela experiência, porque é mais prático, é mais fácil, é mais confortável, soma mais e agrega mais para nós, do que ir na loja aqui na rua, que talvez oferece o mesmo produto, mas a gente não faz questão de ir. Quantas vezes nós escolhemos os lugares pela experiência, não pelo valor, não pelo poder aquisitivo, mas sim pelo valor da conexão que esse lugar teve com a gente. Aí você deve estar se perguntando, como que eu vou criar essa conexão emocional? Como que eu vou criar esse vínculo com os meus pacientes? Contando histórias, seguindo os protocolos, eles foram criados estrategicamente para isso. Oferecendo essa jornada excepcional, oferecendo os protocolos. Não precisa inventar, gente, não precisa ter esforços maiores. Só fazer o passo a passo do que está lá já vai garantir essa conexão emocional. Você só precisa fazer com amor. Você precisa entender que isso é importante para você também. E não sair seguindo, fazendo ações e gestos e falando scripts de forma robótica. Isso não. Você precisa entender que com o seu jeitinho, com o seu amor, com o seu carinho, fazendo tudo que está proposto lá, vai ofertar essa boa experiência na vida do paciente e na sua vida também, porque o retorno do paciente com você vai ser outro, vai ser diferente. Aquele paciente que já chega sabendo qual é a solução do problema dele, ele vai entender que não é aquela solução e ele vai aceitar, porque ele está vivendo uma experiência memorável. Conexão, oferecer água, um mimo antes de comprar, não só na hora que o paciente compra, tudo isso gera reciprocidade. Entregar algo para o paciente, fazer algo por ele sem pensar,
sem se preocupar se ele vai gostar, se ele não vai gostar, se ele quer, se ele não quer. A gente tende a não querer incomodar. Então, se você perguntar e der a opção dele falar não, ele vai falar não quero. Não, você vai conduzir ele oferecendo aquela experiência. Às vezes tem gente que fala assim, Jaque, o paciente não deixa eu falar. E aí ele já chega e fala o que é o tratamento. Eu falei, tudo bem, olha para ele e fala assim, a gente vai resolver o seu problema hoje. Qual que é seu nome? Aí você volta para o início do atendimento, porque ele não deixou você nem perguntar o nome. Eu estou aqui para te ajudar. Qual que é seu nome? De que cidade você é? E aí no telefone você vai conduzindo. Ele vai perder essa pressa, porque você deu esse conforto para ele. Você falou que ia solucionar aquele problema. Aí você deve pensar assim, mas o objetivo não é só vender? O objetivo não é ter mais paciente, ter indicações e vender? Claro que é. Mas a venda só acontece por consequência disso tudo, da experiência que você ofereceu, dos sentimentos que você despertou nele ao ele passar no seu consultório. A venda, ela deve ser consequência de um bom atendimento, de uma comunicação assertiva. Ela vem do quanto o paciente se sente seguro, acolhido, protegido, do quanto ele se sente bem para trazer as pessoas que ele ama para tratar com vocês também. É onde o processo de indicação começa a criar mais força, ficar mais robusto, você começa a ter mais pacientes sem nem perceber, na hora que você vê, você nem precisa trabalhar a captação mais, porque todo paciente traz indicações. Indicações, não é indicação. Tem alunos nossos que cada um paciente começou a medir depois de aplicar os protocolos, ela tem 2 ou 3. Ela chama Patrícia Castro. Cada um paciente traz 2 ou 3 pacientes para ela. Gente, tem vezes que ela precisa agendar uma avaliação para daqui 15 dias. E os pacientes querem ela. Gente, vocês não têm noção, vocês precisam ser a primeira opção dos pacientes. Vocês não têm noção do quanto vocês podem impactar a vida das pessoas fazendo o que precisa ser feito. Terceira regrinha, muito importante, é a repetição. Gente, eu sei que aplicar os protocolos também é um desafio. Atender de forma diferente, sair do seu modo automático, do seu jeitinho, do passo a passo que você sempre fez, daquela forma que você sempre trabalhou, é um desafio. Mas você só vai vencer esse desafio e ter esses resultados que eu estou mencionando aqui, se você repetir as ações que vocês colocam em prática, reavaliando as ações de vocês. Nós só vamos conseguir avançar nos protocolos, envolver os nossos pacientes cada vez mais, o quanto mais nós estudarmos, avaliarmos a nossa performance e o quanto mais nós colocarmos novamente em prática. Sabe o filme que você já viu 2 vezes, ou o livro que você leu, que você teve sacadas diferentes? Isso também é para os protocolos e para os nossos conteúdos. Porque a primeira vez que você assiste ou lê um roteiro ou um script, você tem uma percepção, aí você vai lá e coloca em prática. Vai trabalhando, 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 e aí de repente você volta a assistir de novo. Nossa, isso eu não estava fazendo, eu não percebi. Espera aí, vou ajustar. Isso é um processo de melhoria contínua. Rever, analisar a sua performance, ver o que poderia ser melhorado, o que precisa ser eliminado ou acrescentado. Isso é muito importante. Se vocês não internalizarem equipes, gestores, dentistas, não dentistas, todas essas ações, aí vocês vão ter cada vez mais dificuldade em oferecer uma experiência memorável e ter um nível excelente de conversão e indicação. Isso é para que a venda, a indicação, se torne consequência das ações de vocês. Então, isso vai acontecer de forma automática. Eu já vi vários alunos falar assim para mim com 1 semana, 2 semanas de curso. Jaque, eu fiquei com medo de passar o valor que eu tinha estipulado, mas tá, eu fui desafiada, aumentei minha tabela e falei, o preço é tanto. O paciente só perguntou assim, é só no dinheiro ou você passa cartão, doutora? E eu fiquei pasma. E aí, já teve alunos que falaram assim, gente, eu não acreditei. Dentista que falava para mim, Jaque, o paciente pagou, eu podia ter cobrado mais, mas eu fiquei com medo. Mas por que que isso acontece? Porque aplicou o protocolo, simplesmente não fez nada mais. É um esforço muito grande? É, porque você está mudando a forma de atender os pacientes.
mas é memorável os resultados que você tem. Então, é muito importante vocês entenderem que a venda é consequência de inúmeras ações, desde o primeiro contato do paciente, daquela ligação que ele fez para poder agendar uma consulta. Eu vou falar sobre convencimento, eu vi muito isso no formulário. Eu não consigo convencer o paciente a... Gente, nós não estamos aqui para convencer nada a ninguém, nem empurrar nada para ninguém. Nós estamos aqui para oferecer o melhor. E o paciente precisa entender isso, que o melhor é com vocês. Faz sentido, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um negócio aqui no chat, deixa eu abrir. Esses dias vendi para um paciente antigo o protocolo. Disse que algumas coisas mudaram porque fiz um curso e ele falou, nossa, dá para perceber mesmo que mudou. E adorou o protocolo de desinfecção. E é isso mesmo. Gente, os pacientes que já são de vocês, não pensem que é uma barreira, muito pelo contrário. Não é uma barreira fazer o protocolo, aumentar o preço e fazer tudo diferente. Ele vai achar memorável, ele vai sentir o impacto quando ele ver que está tudo diferente. Não pensem que aquele paciente que já viveu um protocolo, se ele voltar, ele não tem que viver de novo. Se for primeira consulta, ele tem que viver de novo, sim. Porque ele precisa continuar, ele está vindo pelo atendimento de vocês. Então, não faz sentido ele voltar e vocês não fazer ele passar por essa experiência memorável. Ao ler os roteiros, os scripts, vocês terão um entendimento do passo a passo, do que vocês precisam falar. Mas assistir às aulas também é importante, porque vem outras percepções de prática. Então, vocês precisam sempre estar atentos ao passo a passo, às falas, mas também assistir às aulas para entender gaps e coisas que talvez você está fazendo e não está percebendo. Muita atenção, gente, a gente fala muito sobre isso, na linguagem corporal de vocês. Isso impacta muito. Às vezes o paciente não quer viver aquela jornada e aí ele interrompe o atendimento, mas não é porque ele não quer viver, é porque ele não está entendendo. Ou a colaboradora está tensa porque está mudando a forma de atender. Ou o gestor e o colaborador está preocupado com um monte de outras atividades que estão para ser feitas e o tanto de incêndio que estão apagando na rotina deles. E aí a gente entende que o paciente não quer, mas a gente não percebe a nossa linguagem corporal. A gente não percebe que nós estamos tão impacientes quanto o paciente. Então, muito cuidado. Talvez quem está começando agora, aplicar os protocolos ou coloque em prática há pouco tempo, gente, nunca se acomodem e nunca acreditem que vocês estão 100%. O processo de melhoria contínua, ele é infinito. É muito importante vocês avaliarem a performance de vocês. Vocês reunirem em grupo, internamente, conversarem sobre o atendimento. Conversarem sobre coisas que vêm acontecendo que vocês não estão percebendo. Então, muito cuidado. A repetição vai levar vocês à naturalidade. Com o tempo, vocês vão ver que vocês vão fazer de forma automática, assim como vocês sempre fizeram qualquer outro tipo de atendimento. Faz sentido, gente? Eu vou falar aqui agora sobre algumas dúvidas que eu recebi num formulário, deixa eu abrir ele aqui, de vocês. Algumas coisas eu já coloquei nessas 3 regras que eu montei para vocês, porque eu entendi que alguns gaps vêm do quanto vocês entendem que isso é importante para vocês também. O quanto vocês entendem que essa experiência memorável vai impactar não só naquele paciente ali dentro do consultório, mas lá fora, na família dele, com as pessoas que ele convive, em quem ele vai indicar. Então, algumas coisas eu já deixei aqui nesse roteirinho para a gente poder esclarecer e para vocês terem uma maior profundidade no nível de conhecimento do quanto vocês estão impactando a vida dos pacientes de vocês, com os atendimentos, com a linguagem corporal, com o quanto vocês internalizam isso e acreditam que isso é importante na rotina de vocês. Então, sobre algumas dúvidas que eu recebi aqui, deixa eu abrir o arquivo. Eu vou ler algumas na íntegra, se alguém quiser fazer alguma pontuação, abrir o microfone, falar sobre a realidade de vocês também, fique à vontade, tá bom? Um dos desafios sobre aplicar o protocolo de encantamento, só um instantinho, gente. O que uma pessoa colocou é seguir o que tem que ser feito. Gente,
Você só se torna excelente na prática quando você repete, estuda, reavalia e tem os materiais em mãos. Gestores, uma coisa bem importante para quem tem equipe, para vocês também, mas principalmente para fornecer esse apoio para a equipe. Imprimam os materiais de apoio que a gente tem à disposição para a equipe ter em mãos. Às vezes ela ter que entrar no login, baixar o material, deixar no computador é um pouco mais complexo do que ela ter o papel em mãos. Então, isso é importante. Lá a gente tem um checklist do protocolo de encantamento. Então, o que tem que ser feito a cada momento não está só nas aulas. Tem um PDF lá com esse passo a passo. Tem roteirinhos. O roteiro da primeira consulta com algumas histórias embutidas. Tem o roteiro da anamnese com histórias embutidas. Tem o roteiro de atendimento ao telefone com algumas considerações entre o que você vai falar para você entender o porquê você vai dizer cada coisa. Então, é muito importante que a equipe também tenha esse apoio, que vocês conversem em reunião sobre o que está funcionando, o que não está, o que está dando certo, por que não está dando certo, por que está dando certo. Então, gente, isso é muito importante, tá bom? Então, tenham um material de apoio em mãos. Alguém falou para mim que não tem dificuldade em executar o protocolo de encantamento. Quanto à vinda do paciente em sua primeira avaliação, sinto mais em relação à ligação de 48 horas. Às vezes não consigo convencer ele. Sinto que ele gosta do atendimento, sente segurança em fazer, mesmo na clínica e tudo mais. A questão é financeira diante de toda a crise que estamos enfrentando há 1 ano e meio. Sinto falta de mais facilidades, formas de pagamento para ajudar o paciente a realizar o tratamento. Eu não sei o quanto vocês se reúnem semanalmente para conversar sobre o que está acontecendo no ambiente de vocês, sobre aplicar os protocolos, sobre por que o paciente não está comprando, sobre objeções e coisas que vocês poderiam quebrar. Eu recomendo que, e isso, gente, é para qualquer negócio, 1 vez por semana, vocês tenham uma reunião para discutir algumas coisas específicas. Que tal fazer uma reunião para discutir o motivo dos pacientes que não compraram? E vamos medir, viu, gente? Tem coisas que a gente não controla. Então, assim, eu sei que tem muita gente passando dificuldade financeira, mas eu sei também que tem muita gente que quer comprar o celular de última linha parcelado em 24 vezes do que fazer um tratamento odontológico. Então, vem do quanto o paciente sabe que aquilo é importante para ele. O quanto é prioridade e quais problemas maiores ele terá caso ele não realize o tratamento. E isso tudo vem dessa experiência memorável, é um nível de consciência que você vai gerar na vida do seu paciente. Equipes, gestores, dentistas, faça o melhor nas condições que você tem. A intenção nunca é convencer o paciente de nada. A intenção é gerar nele a conscientização de que algo mais grave poderá acontecer caso ele não realize o tratamento. A intenção é agregar valor, oferecer uma experiência memorável e ele entender que ele precisa cuidar dele, que isso é benefício, o sucesso não é para você, é para ele. A satisfação, o resultado, a transformação será dele. Então, com os protocolos, nós vamos passar isso para os pacientes, e aí a gente não vai precisar convencer ninguém de nada. Tem coisas que nós não controlamos, tipo alguém que está desempregado. Gente, nós não mudamos essa situação, são fatores externos que nós não temos controle. Quanto a isso, entendam. A gente não pode forçar a barra com o paciente, a gente não está aqui para empurrar e nem convencer ele de nada. Então, só avaliem com clareza se é um fator externo que vocês não controlam ou se é uma objeção que sempre acontece e vocês não estão conseguindo quebrar. Como assim, Jaque? Tá caro? É uma objeção muito recorrente. Se o paciente está falando tá caro, é porque ele está achando que em outro lugar ele vai ter o mesmo produto ou o mesmo serviço por um preço menor. Então, significa que a experiência dele não foi memorável. Agora, eu estou desempregado, a minha esposa não trabalha mais e está difícil porque a gente tem filhos e eu não tenho condição de pagar, porque eu estou agora com as despesas de casa sozinha, é outro fator. Talvez ele não tenha dinheiro, mas vocês podem flexibilizar o parcelamento no cartão, seja lá de qualquer outra forma. Então, comecem a avaliar e medir o quanto estão acontecendo coisas que vocês controlam
que talvez num atendimento vocês conseguiriam sanar e quantas coisas são fatores externos que vocês não controlam e de fato não têm o que fazer. Entendam essa diferença, esses dois pontos, isso é importante, tá bom? Justificativa, eu não tenho tempo, tá caro, eu esqueci, ou coisas que faz com que o paciente mostre para você que ele não acha que o tratamento é tão importante, aí sim são objeções que podem ser quebradas. Porque se ele entender que ele precisa fazer o tratamento o quanto antes para evitar problemas maiores, ninguém quer causar um dano para a própria saúde. Ninguém quer protelar com tratamento sabendo que há algo mais grave, depois ele vai ter que gastar mais, ele pode ter uma dor, uma infecção, passar por uma cirurgia. Ninguém quer, gente. Então, entendam essas diferenças, tá bom? A outra dúvida que eu recebi aqui. Gente, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Outra coisa aqui. Na hora da apresentação do vídeo, parece que o paciente não se conecta tanto. Eu fico com a sensação que tenho que explicar o sentido. Gente, os protocolos, todos os protocolos, eles têm um fundamento. E as histórias, as falas, elas estão aí para mostrar o sentido para o paciente. É aquilo que eu falei, não é só sobre ser fofinho e bonitinho. É sobre mostrar o quanto vocês estão fazendo coisas que são importantes e preservam a saúde do paciente. Então, você precisa contar uma história ao pegar o tablet. Que história você vai contar? Se você tem dificuldade de saber que histórias você vai contar, ou dificuldade de contar uma história que está no roteiro ou no script, faça uma reunião com a equipe internamente, levante momentos que você acredita que uma história vai intensificar o sentido daquela ação e escrevam histórias de pacientes que já foram no consultório. O vídeo fala do quê? Biossegurança. O que vocês podem falar para o paciente sobre a proteção e a biossegurança? De um paciente que foi aí, que talvez não tinha realizado um tratamento em algum lugar que não tinha essa proteção e de repente chegou aí com uma infecção, com um problema muito maior, foi contaminado, pegou outra doença. Quantos pacientes talvez chegaram aí com estado crítico porque foi em um lugar que não tinha a devida proteção? E aí vocês precisaram atender. Que história você pode contar sobre a proteção e a biossegurança, falando que, olha, essa proteção a gente começa aqui, mas ela termina lá na sua casa, porque nós estamos protegendo você de doenças, vírus, bactérias e qualquer outra coisa que você possa levar para a sua casa. Imagine só se a gente não tivesse esse cuidado. Não é só sobre coronavírus, tem inúmeras doenças que não são visíveis e que você pode se contaminar. Então, nós preocupamos com você, com o seu bem-estar e com a sua família. Ah, que legal! Agora eu entendi. Então, gente, que histórias vocês podem contar ao pegar o tablet? Histórias estão aí para conectar e trazer essa tônica do sentido na vida do paciente, tá? Sempre tenham essa consciência. A história está aí não só para gerar autoridade, mas um nível de consciência de informações que o paciente nem sabe, de coisas que ele nem sabe que existe. Faz sentido, gente? Uma dica que eu dou para vocês é: façam uma reunião sobre contar histórias. Levantem os pontos e os momentos que vocês precisam contar histórias e que histórias vocês poderão contar de pacientes que já foram no consultório. E nessa reunião, escreva essas histórias, registre, conte elas depois de escrito, veja o que pode ser melhorado e aí vocês vão ter um aparato de histórias. Quem já não foi atender um paciente que o paciente estava com a pressão alta? Quem já não foi atender o paciente que na pré-anamnese descobriu que ele era diabético, que ele tinha problema cardíaco? E aí, imagine só se vocês não soubessem disso. Quem aí atendeu um paciente que chegou com uma dor, com uma infecção, com um problema enorme, porque não fez tal procedimento, mas vocês conseguiram resolver o problema na vida daquele paciente? Todos os dias a gente tem histórias para contar. Então, tem uma história para quem é mãe de uma criança que foi atendido, tem uma história para os momentos dos exames de pré-anamnese. Nos nossos e-books, gente, tem bastante história. A reunião eu indico para quem tem dificuldade de contar as histórias que estão lá.
mas os nossos materiais de apoio também têm histórias lá. Se vocês quiserem começar com aquelas e aí ir avançando e tendo cada vez mais histórias, se sintam confortáveis com 1, 2, 3 histórias primeiro. Depois vocês vão colocando mais. Ah, já que eu vou repetir a mesma história com todo mundo? Vai, ninguém sabe da história que você contou para o outro. Você está ali para gerar uma consciência no paciente, oferecer uma experiência diferente. O outro nem sabe o que você fez com o paciente anterior. Então, não se preocupe, a repetição é que vai trazer essa maestria no atendimento de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre contar histórias, dificuldade nesse sentido? Não? Vamos prosseguir, então. Alguém falou assim, desenvolver assuntos, conversar com pacientes, porque sou um pouco vergonhosa e não consigo falar muito. Eu super entendo. A vergonha é uma coisa que muita gente tem. Eu não tenho tanto, gente. Eu sou de falar demais. Mas, assim, tem gente que é vergonhosa. A Amanda, que trabalha com a gente, é mais quietinha, mais vergonhosa. Mas como que a gente vai vencer essa vergonha? Pense assim. Pense que você está atendendo alguém que você ama, alguém que você gosta. Se você for mãe, pense no seu filho naquele momento. Mesmo com vergonha, você tem condições para tratar alguém bem e ser educado. Você tem condições de contar uma historinha e seguir um roteiro. Porque você não está tendo que criar nada da sua cabeça. Você tem que pegar lá o que você precisa fazer e fazer. Então, pense sempre em alguém que vocês amam, em alguém que vocês gostam. Faça coisas que você goste. Escute uma música boa antes de você fazer aquilo que você precisa fazer. Eleve a sua energia, o seu astral. Não precisa ser alguém tão para frente ou que fala alto, alguma coisa assim. Você precisa ser gentil. Você precisa passar para o paciente um amor que você tem dentro do seu coração e o quanto você consegue tratá-lo bem, acolher ele, trazer essa conexão. Então, assim você vai conseguir vencer a sua timidez. Já que um dia eu vou conseguir falar de forma mais espontânea, vai. A repetição vai trazer isso para você. Quanto mais você colocar em prática, quanto mais você vencer esse desafio, mais importante será para você, não só no seu ambiente de trabalho, mas em qualquer outra situação que você viver. Porque se você tem vergonha, a vergonha não é no trabalho, a vergonha é em qualquer outro ambiente, a vergonha é nossa. Agora, se eu tenho consciência que eu tenho vergonha, peraí, o que eu preciso fazer para vencer a minha vergonha? Não precisa se tornar outra pessoa, mas também não precisa deixar de fazer coisas porque você sabe que você tem vergonha. Eu conheço, uma vez eu vi uma historinha de uma parábola e eu acho que isso é muito importante, assim, e me impactou demais. Por quê? A história é assim, tinha 3 sapinhos na lagoa e essa lagoa começou a ferver, borbulhar e esquentar. E um dos sapinhos falou assim, a gente precisa sair dessa lagoa, senão a gente vai morrer. E aí, o que aconteceu? 2 sapinhos saíram e o sapinho que sabia o que tinha que fazer não saiu e morreu. Por que isso aconteceu, gente? Porque ter consciência de uma situação, ter conhecimento do que precisa ser feito é uma coisa. Agora, agir e fazer algo para que você vença aquilo é outra. Então, você vai preferir ter o conhecimento e agir e contornar essa situação, se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, ou ficar na lagoa e correr o risco de morrer? Gente, isso me impactou tanto, porque eu estava numa situação que eu estava precisando vencer alguns desafios e eu estava resistente a isso. É natural do ser humano ficar na defensiva em algumas ações, porque a gente está saindo do nosso ambiente de conforto. A gente está saindo ali da nossa zona de conforto. E isso é difícil, é complexo. Mas quando você tem essa consciência, quando você sabe a necessidade que você precisa suprir, sanar ou eliminar, aí vai depender se você está pronto para agir ou não. Quais ferramentas você tem para poder vencer isso? Qual ajuda você precisa pedir para você vencer isso? Treinar o protocolo internamente com alguém que você conhece talvez é uma boa sugestão. Repita o protocolo com um colega de trabalho, vai fazer com que você vai se soltando,
vai entendendo o processo, porque não é só sobre a vergonha, é sobre o quanto você tem consciência de todo o passo a passo. Porque se você pensa assim, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir, aí acabou. Porque você já está colocando essa comunicação para dentro de si, eu não vou conseguir. E não é assim, peraí, eu vou dar um passo de cada vez. O que eu preciso fazer hoje para me vencer essa parte do protocolo? É ler um roteiro, é ver uma aula, é atender o cliente seguindo esse passo a passo? Dê um passo de cada vez. Vai fazendo uma coisa aqui, depois aqui, outra ali, depois aqui, outra ali, outra lá. E aí você vai avançando e quando você ver, você já venceu não só a timidez, mas talvez esse medo de ter que sair da sua zona de conforto. Isso é muito importante. Faz sentido, gente? Só um ponto para histórias, para quem for criar histórias. Toda história precisa ter um começo, meio e um fim. E, gente, o fim precisa ser uma solução, tá bom? Não vai assustar e correr com o paciente contando uma tragédia e depois ele não vai saber o que aconteceu com o paciente e vai ficar com mais medo ainda de sentar na cadeira do dentista. Então, muito cuidado com as histórias que vocês decidem contar. Sempre fala assim, ó, o doutor Yuji, ele é muito bom no que ele faz, você está em boas mãos, porque já veio tantos pacientes com dor aqui, tantos pacientes, nenhum saiu daqui com o mesmo problema. Ele resolveu o problema de todos. E olha que a dor não pode ser um problema só. Ele sabe o que ele faz, ele é um excelente dentista para dar diagnóstico, porque todos os pacientes saem daqui satisfeitos, independente do motivo da dor. Ah, então ele resolve, é isso que eu quero. Entende? Não fala que ele atende muito paciente com dor e não conta o final, não. Senão o paciente vai falar assim, meu Deus, o que será que aconteceu com aquele paciente com dor aquele dia? Que chegou apavorado, que faltou ao trabalho, que não dormiu direito, e aí ele não sabe a solução. Então, muito cuidado com o passo a passo da história que você vai contar. Conte a solução também. Isso é importante. A história está aí para conectar, gerar autoridade, confiança do paciente, fazer com que ele entenda que ele está num lugar que ele pode confiar e também para ele entender o sentido de cada ação. Tipo, o vídeo de biossegurança, ele precisa saber o porquê. Então, que história que você vai contar ao pegar o vídeo de biossegurança? Faz sentido, gente? Faz? Alguém quer tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa? Não? Vamos prosseguir então. Alguém falou assim, fico sem saber o que falar diante de alguns fatos, como argumentar porque deve fazer o tratamento comigo e argumentar valores. Travo muito. Gente, eu vou dar uma dica, anotem aí. Essa dica vai ser libertadora. Para quem está com dificuldade de falar o preço, de argumentar, eu vou repetir uma coisa, a gente não está aqui para convencer ninguém de nada. Anotem aí, apenas siga o protocolo. Ponto. Não se preocupe com o que ele vai achar, não se preocupe com o que você vai falar depois, na hora de apresentar o preço. Se você seguir o passo a passo dos protocolos, na hora de apresentar o preço, ele vai querer comprar de vocês. Não faça nada de diferente. Não acrescente nada a mais. Estude, analise a sua performance e repita todas as ações. Tenha confiança naquilo que vocês fazem. Eu tenho certeza que todos os dentistas aí têm muita confiança na competência técnica de vocês. Tenham essa confiança ao passar o valor. Às vezes o paciente está questionando o preço ou está ficando inseguro porque na hora de você apresentar o preço, você está de forma, mesmo sem perceber, passando essa insegurança para ele. Gente, a nossa comunicação, a nossa linguagem corporal, ela conta tudo que a gente está pensando internamente. Tudo. Sabe quando você está conversando com alguém e assim, tá um grupo de pessoas e de repente você vê a cara de alguém assim, Aí você pensa, fulano não gostou disso. Ele nem quis falar, mas ele expressou. Sabe quando você está muito cansado, você chega, você senta e faz assim. O que acontece? Você nem precisa falar que você está cansado. Você está deitando na cadeira.
Essa semana, eu e o Edu recebemos um desafio aqui de configurar uma ferramenta diferente para a equipe. A gente ficou literalmente 3 horas nessa sala discutindo, configurando e não dava certo. E na hora que deu tudo certo, eu fiz assim, ai, Edu, escorei, fiz assim, eu falei, meu Deus, graças a Deus que deu certo. Gente, a minha linguagem corporal já entregou o quanto eu estava tensa com toda aquela situação, querendo resolver aquilo. Mas eu não falei isso para ele. Só que ele viu a minha linguagem corporal. Eu falei assim, Jaque, eu também estou aliviado. Antes de eu falar qualquer coisa, eu também estou aliviado, porque a minha linguagem corporal foi de alívio. Então, gente, quando a gente está tenso, com medo, inseguro, em dúvida do que a gente vai fazer, ou quando a gente não está 100% ali dedicando aquilo para aquela ação, a gente também comunica de forma que a gente não, da forma que a gente não deveria. Então, muito cuidado ao achar que o paciente está achando algo de você quando é você que está transparecendo isso para ele. Confiança, tá? Eu tenho certeza que vocês conseguem, seguindo o passo a passo dos protocolos e acreditando naquilo que você faz, na sua competência, os resultados serão o quê? Consequência. Todos os resultados que você tem hoje são consequências de ações, de coisas que você coloca em prática ou deixa de colocar em prática. Então, os bons ou os maus resultados são consequência do que a gente faz. O que é importante nesse momento, Jaque? Avaliar a sua performance. Entender que a gente precisa estar num processo evolutivo de melhoria contínua sempre. E quanto mais você repetir, mais naturalidade você tem, mais confiança você tem, mais domínio você tem, mais confiança você passa para os pacientes. Ninguém nasce sabendo, ninguém consegue fazer 100% no primeiro atendimento. Dê um passo de cada vez. Vai vendo o que precisa ser melhorado, o que faltou, o que precisa ser ajustado. Não queiram ser 100% já no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Viu, gente? O processo, a evolução, o crescimento que a gente deseja para todo mundo não é só por 1 mês, 2 meses, 6 meses. É por anos. Então, tenham isso dentro de si. Tá? Isso é muito importante. Vamos partir para o próximo, então. Alguém falou assim que tem dificuldade de contar história. Depende muito do bom humor do paciente. Tem paciente que tem facilidade de conversar, outras não. Alguns são um pouco sérias e isso dificulta o meu atendimento. Gente, eu tenho uma história para contar. Ah, e tem outra aqui. Eu juntei 2 perguntas numa só. Fico um pouco perdida nas histórias. Dificuldade em ser natural e manter a calma. Como os 2 envolvem histórias, eu resolvi fazer um agrupamento desses 2 para a gente poder conversar aqui. E eu vou contar uma história real que aconteceu quando eu trabalhava na clínica. Tinha um paciente aqui na clínica que ele é muito conhecido na cidade. Nossa cidade é bem pequenininha, não sei se vocês sabem. E todo mundo conhecia ele na região. E todo mundo falava assim que ele era muito matuto, muito grosso. Ele chegava nos lugares, ele falava as coisas para os funcionários, de todo mundo, era autoritário. E um dia ele agendou uma consulta com a gente. Eu respirei fundo e falei assim, eu vou atender esse cara. Eu vou desbloquear ele. Eu não aceito ele ser grosso e ríspido aqui. Todo mundo que conhecia ele falava assim, nossa, esse cara, meu Deus, ele já chegou na loteria uma vez, chutou o balde, chegou numa loja da roupa, fez não sei o quê, ele humilha as pessoas. Falei, não, aqui ele não vai ser assim. E estava chegando no horário dele, eu já fui ficando com a mão fria. Respirei fundo e segui o protocolo. Gente, a mulher dele, na hora que chegou, olhou para ele, olhou para mim, para o ambiente. Na hora que ele entrou, ela falou assim, nossa, mas ele tá tão tranquilo, né? Ele tava no medo de vir no dentista. Achei até que ele ia falar alguma coisa aqui, porque ele é resmungão demais. Gente, eu desbloqueei o cara. Só que se eu ficasse naquela postura de defensiva, porque eu sabia a pessoa que ele era em vários lugares, o que ia acontecer? Eu ia agir da mesma forma, eu ia ficar tensa, eu ia transmitir isso para o paciente. E eu fui contando histórias, e eu fui fazendo tudo. No começo ele viu o vídeo de biossegurança meio assim, com a cara ruim. Aí eu contei uma historinha. E aí eu fui prosseguindo, fingi que eu não sabia quem era, que eu não sabia da história dele em outros lugares. Gente, o cara adorou a consulta, a mulher dele tratou com a gente. Tudo quanto é tipo de campanha que a gente fazia, ele comprava de novo.
Era incrível, incrível. Então, gente, muito cuidado quando você sabe que um paciente é mal-humorado ou não viveu algo tão legal com você um dia no consultório ou lá fora, e aí você leva isso como um julgamento. E aí você age de forma diferente. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. É natural do ser humano agir na defensiva. É natural. Quando você sente algum perigo, que alguma coisa não vai ser da forma que você gostaria, ou que você está saindo da sua zona de conforto, quando você sabe que algo ruim vai acontecer, o que você faz? Você se defende. Isso é da natureza humana. Muito cuidado quando você internaliza isso. Eu sei que tem gente que não é legal, eu sei que tem gente que não é educada, eu sei que tem gente que descarrega um caminhão de pedra na secretária e sorri para o dentista. Eu vivi isso, gente, muito, muito, muito. Mas eu não mudava a minha cara. Continuava sorrindo, fazendo o protocolo, levando o meu trabalho a sério, porque era para isso que eu estava ali. E aí as coisas iam fluindo. E já teve muito paciente mal-humorado que com o tempo deixou de ser mal-humorado. Mas eu parei de agir na defensiva. Eu entendi que entender que ele tem mau humor porque ele tem uma necessidade, ele precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, muita calma nos atendimentos, respira fundo quando você sabe que é aquele paciente que não é tão legal assim, tá? Respira em fundo mesmo e vai lá atender e siga o protocolo. Faça o melhor que você tem nas condições que você tem. Não leve o mau humor do paciente como julgamento do seu atendimento. Isso é muito importante. Todos nós somos seres humanos e eu sei o quanto isso é desafiador. Mas entenda que ninguém tem que ter um atendimento diferente porque você sabe como a pessoa é. Muito pelo contrário, quando você sabe que ela é assim, aí que você tem que oferecer uma jornada excepcional. Porque você vai destravando a pessoa sem ela perceber. E tanto que essa pessoa, esse paciente, ele morava na fazenda. Ele trouxe mexerica. Aqui a gente ganha muita coisa de paciente. A mulher dele fez um bolo, um doce de compota, assim. Teve um dia que ela falou de um bolo e trouxe pra gente um doce maravilhoso. Gente, a gente começou a ganhar presente deles. Olha só. Mas é porque eu não levei em consideração a pessoa que ele era lá fora. Eu entendi que aqui dentro ele é um paciente e eu sou uma colaboradora que precisa oferecer o melhor para ele. E é isso que eu fiz. Então, sempre entendam dessa forma, tá? Outra dificuldade também, ao contar histórias, eu já falei muito sobre histórias, entenda o momento e que história você vai contar, viu, gente? Tenha uma história para cada momento. Não queira contar todas as histórias a todo momento e sem saber aonde você vai encaixar. Então, tenha uma história para cada situação. Escolha que história contar em cada situação. Isso é muito importante. Porque quando eu vejo, assim, gravações do protocolo de encantamento, de equipes que manda para a gente, eu vejo que, às vezes, a colaboradora trava e fala assim, ai, mas eu sei tantas histórias, agora eu não estou lembrando. Então, não é só sobre saber várias histórias. É que história eu vou contar agora que eu vou aferir a pressão do paciente. Que história que eu vou contar agora, na hora que eu vou pegar o tablet? Que história que eu vou contar para o paciente que vai chegar falando que tem dor? Então, tenha uma história para cada situação. Não queira buscar na sua cabecinha a história ideal para cada momento. Tenha isso roteirizado, isso é importante. Vai trazer mais segurança para você poder contar histórias também, tá bom? E conte com as histórias que tem lá no nosso material de apoio. Outra coisa aqui que eu recebi, uma dúvida é se os pacientes vão gostar, como eles vão reagir, pois percebo que alguns não estão receptivos, principalmente os pais que não querem gastar demais no tratamento dos filhos, não valorizam a consulta. Gente, sigam o passo a passo do protocolo. Ele vai ser envolvido naquela experiência. Lembre-se da regra do impacto da comunicação corporal. Olha só, isso foi comprovado cientificamente. 7% das coisas que impactam a vida do seu cliente estão nas palavras que você fala. 38% no seu tom de voz e 55% na linguagem do seu corpo. Então, muito cuidado quando você sabe que é aquele paciente que pechincha demais, que não quer gastar, ou que já falou isso na ligação, mas você ainda não conhece. Siga o roteiro.
envolva ele na jornada. Não se preocupe com o que ele vai achar. Se ele for insistente demais e ficar te quebrando no meio, te fazendo uma mesma pergunta que talvez você teria que responder lá na frente, eu vou te ajudar nessa situação, tá? Eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos lá? Vamos. Segue o protocolo, tá? Não se preocupem quando aparece uma eventualidade ou algo que te quebra no meio daquele processo do encantamento. Tem coisas que vão acontecer que vai tirar você do roteiro. Ofereça o conforto e a segurança necessária para o paciente e volte no roteiro. Não deixe de fazer, tá? Tinha uma clínica que deixava de fazer o protocolo de encantamento nas consultas de emergência. Porque o paciente chegava, encaixava na agenda e virava aquele tumulto, né? É tantos pacientes, não estava, atrasou o outro horário, eu tive que olhar na agenda, fazer um monte de coisa. E como é um paciente de última hora, a gente não consegue fazer. Falei, então vamos medir. Quantos pacientes de emergência compram outros procedimentos também ou continuam com vocês? A taxa era mínima. Aí eles entenderam que o protocolo de encantamento também era importante para quem chegava de emergência. Essa taxa foi aumentando, esses pacientes trouxeram mais indicações, eles compravam mais de um procedimento. Por quê? Era atendida aquela necessidade da emergência, porque a gente não pode deixar o paciente embora com dor ou com um problema muito grave, só que ele queria desinfecção, ele queria fazer uma avaliação, ele queria voltar ou trazer alguém, porque ele passava por essa experiência. Então, a gente precisa estar sempre atento o quanto a gente entende que todos os pacientes, que qualquer situação é válida para a gente seguir com uma experiência memorável com os nossos pacientes. O quanto a gente entende que isso é um benefício para todos os pacientes, não apenas os que a gente escolhe ou estão na agenda. Isso é muito importante, tá? Então, comunicação corporal é importante, saber que história que você vai contar, em que momento é importante, a história ter começo, meio e fim é importante, e não ter o julgamento por causa do que o paciente disse ou como ele se comporta, né, para você oferecer o melhor e não levar essa situação como a mais relevante na história e no atendimento. Faz sentido, gente? Aspectos comportamentais são o que mais influenciam no poder da venda, então muita atenção para o comportamento e como você está levando cada situação. Tem algumas dúvidas também sobre o atendimento ao telefone. Eu anotei algumas aqui e algumas estão muito parecidas com o protocolo de encantamento. Tudo que eu direcionei vocês aqui, gente, pode ser aplicado no telefone, pode ser aplicado também presencialmente. Atendimento é atendimento, como regra, tá? Vamos seguir então. Alguém mandou assim, ó, o meu grande desafio é que geralmente o paciente que liga quer respostas rápidas e objetivas, e como tenho que conversar, gerar um diálogo, eles são muito breves. Às vezes nem respondem como se chamam, tenho que perguntar novamente, então percebo a pressa. E isso me bloqueia para o diálogo. Sem contar que, como fico na recepção, tenho que dar informações para quem chega, fazer o protocolo de encantamento, receber pagamentos, marcar, fazer pré-anamnese, atender melhoria contínua, preencher a planilha de melhoria contínua. Às vezes me sinto frustrada por não conseguir superar as expectativas, tanto minhas quanto do meu gestor. Gente, está muito claro e evidente aqui que às vezes não é o paciente que está tão acelerado. Pode ter acontecido algumas situações que fez com que o paciente interrompesse o seu atendimento. Mas está muito claro que você tem 1000 coisas para fazer e está super preocupada com isso. E uma coisinha que acontece com 1 ou 2 pacientes é mais levado em consideração do que o que acontece como um todo. Então, o que eu recomendo? Isso vai mais sobre produtividade. Eu acho que eu já dei uma aula na comunidade sobre produtividade. E quem quiser assistir essa aula, pode pedir à Amanda, que a Amanda vai conduzir. Os gestores estão na comunidade e têm acesso a essa aula. Gente, tenham sempre muita clareza do quanto vocês têm muitas coisas para fazer e do quanto vocês precisam se organizar com essas coisas. Tem 2 situações diferentes. Primeiro, eu não tenho uma rotina bem elaborada, eu não sei quais são as prioridades do meu gestor e eu tenho 1000 coisas e incêndios para pagar todos os dias. E aí, o que acontece com isso? O meu nível de produtividade cai, a minha percepção no atendimento cai,
As coisas que as eventualidades são muito maiores do que as coisas que estão dando certo. Então, a gente precisa trabalhar outras questões de rotina para otimizar o seu tempo, trazer tranquilidade e paz de espírito para você trabalhar. Isso é muito importante. Saber o que precisa ser feito a cada momento, ter uma rotina bem elaborada, bem organizada e saber o que o seu gestor está esperando de você. Isso é muito importante. Gestores, reúnam com as equipes de vocês. Vocês têm que trabalhar em prol do amanhã e não do ontem. A gente não está aqui para ficar apagando incêndio. A gente está aqui para oferecer o nosso melhor. E a gente não oferece o melhor fazendo tudo atrasado, fazendo tudo de uma vez só. Foi comprovado cientificamente que pessoas que são multitarefas, que fazem 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, perdem 40% da sua produtividade, do seu potencial. Então, não acham que ser multitarefas é uma vantagem. Não é. É um equívoco. É um problema muito grande. E eu luto com isso, porque eu sou multitarefa. Eu fico o tempo todo lutando para fazer uma coisa de cada vez, porque eu tenho 2 telas no meu computador, ao mesmo tempo que eu tenho 6 páginas de cá, eu tenho 6 páginas de cá, e eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu respiro, paro e penso, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Aí eu tenho um momento para cada atividade, porque senão eu não consigo desenrolar tudo que eu preciso fazer. E isso é um problema muito grande em várias rotinas, em várias realidades. Pessoas que têm muita equipe ou pouca equipe têm o mesmo problema. Então, às vezes, não é nem também só o número de coisas que você precisa fazer, em como você se organiza com esse número de coisas. E o seu desafio em conseguir seguir com o script, atender o paciente no atendimento, talvez não é nem porque ele te interrompe, mas sim porque você não tem tempo para se dedicar para aquela ligação. E aí, se você não externar isso numa reunião, se você não começar a conversar mais sobre os seus desafios com o seu gestor, é se abrir mesmo. Você vai ter cada vez mais dificuldades de conseguir organizar a sua rotina. Então, eu recomendo que vocês assistam essa aula sobre produtividade, sobre checklist, como organizar a rotina para ter mais leveza. Produtividade não é trabalhar mais e fazer mais coisas ao mesmo tempo, é muito pelo contrário. É ter menos esforços e mais resultados, trabalhando de forma planejada e inteligente. Entendam isso, tá? Ser multitarefas não traz um bom resultado para você. Muito pelo contrário, você está quase metade do que você poderia produzir. 40% é muito aquém do que você poderia produzir. Então, entenda isso. Aprenda a falar não, ou aprenda a priorizar coisas. Tipo, às vezes vem um pedido toda hora para você e você não sabe falar não, porque você está ali como equipe, como colaborador, e você tem que retribuir, contribuir para aquilo. Mas exponha para o seu gestor, olha, eu posso até fazer isso, mas eu tenho aquilo e aquilo outro para fazer. O que eu posso priorizar hoje? Porque hoje é impossível de fazer tudo. E gestor, escute, perceba o seu colaborador. Veja o quanto ele está acelerado fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ou o quanto ele está conseguindo focar e executar bem cada tarefa, uma de cada vez. Isso impacta nos resultados não só do dentista, mas da clínica como um todo. Então, comece a conversar entre vocês e entender quais desafios vocês estão vivendo. E tem o protético que sempre atrasa, o paciente está vindo, está no dia, está um dia antes, eu tenho que sair remanejando a agenda, fazendo um monte de coisa. Tá, com quantos dias antes o protético precisa responder vocês? Se ele não responder, vocês precisam reagendar a consulta. Se um dia antes não dá, 2 dias antes. O protético é obrigado a responder até 2 dias antes. Agora a gente tem um protocolo, eu estou ligando para você para te falar, porque a gente está tendo muito transtorno com a agenda e a gente quer um ambiente de soluções. Então, eu te mando o trabalho até o dia tal e você precisa me dar uma devolutiva até 2 dias antes, 1 dia antes. Se você não me der, eu vou te ligar, tá bom? Porque eu preciso ter tempo para remanejar a agenda e tem paciente esperando. Eu não quero causar transtorno entre os pacientes nem entre nós. Ok? Ok, criou um processo. Agora você tem um processo para poder agendar o paciente ou fazer alguma coisa nesse sentido. O celular da Ivone levantou a mão. Quer falar? Alguém quer abrir o microfone?
Ou foi sem querer? Ivone, você quer falar alguma coisa? Se quiser abrir o microfone, deixa eu ver se eu consigo tirar você do mudo. Não, não consigo daqui. Ivone, se você quiser escrever no chat alguma dúvida, alguma consideração, tá bom? Ou abrir o microfone, pode abrir a qualquer momento também, tá? Seu microfone está fechado. Eu tô vendo que você está levantando a mão. Na parte inferior da tela tem um microfoninho, clica nele que abre. Agora você clicou na câmera. Se você conseguir escrever no chat também, tá? Na hora que você abrir o microfone, você conseguir ir na parte inferior da tela, tem um microfoninho, ele deve estar com uma tarja vermelhinha, é só clicar lá que abre, você pode abrir a qualquer momento, tá bom? Gente, reunião semanal é a melhor solução para essas questões. Criar um ambiente de soluções, discutir soluções para cada desafio. É muito importante para vocês conversarem, ajustarem os desafios, o que vocês podem fazer para melhorar na próxima situação, para não acontecer essa eventualidade de novo. Reunião com pauta. O que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser feito de diferente, quais são as prioridades da próxima semana. Então, sempre alinhem isso entre gestor e equipe. A comunicação é uma coisa muito importante, muito importante. E eu sei o quanto as equipes se esforçam muito, querem muito retribuir e alcançar essa expectativa do gestor. Só que, gestor, o que você espera do seu colaborador? O que você espera que ele faça ou priorize essa semana? Quais coisas ou situações estão acontecendo que você gostaria de uma melhoria, talvez não sabe nem como, mas não discute na reunião semanal com a sua equipe? Levante pontos, escreva durante a semana, olha, sempre tem coisinhas que acontecem que a gente quer conversar para ajustar. A equipe vai anotando durante a semana, o gestor vai anotando e reúnam. Tenha uma conversa clara. Não é sobre jogar nada na cara de ninguém, é sobre criar um ambiente de soluções. Com todo mundo reunido, olha, isso não está dando certo, isso daqui está acontecendo aquilo e eu não sei o que fazer. Tal paciente está reagindo assim. A agenda está dando esse conflito por causa disso. Tem coisas tão simples que seriam solucionadas em algumas conversas que eu tenho certeza que com reuniões semanais vocês vão conseguir resolver. Ok? Até aqui? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Procurar gerar senso de necessidade no agendamento e comparecimento do paciente. O senso de necessidade vem seguindo os protocolos, no quanto ele vai entender que o tratamento é importante e vai trazer um benefício para ele. É aquele primeiro ponto que eu abordei aqui. O quanto vocês estão cientes e conectados para oferecer uma boa experiência para o paciente, criando um ambiente de solução para a vida dele. Então, isso é construído aplicando o ACDB, falando do protocolo de desinfecção, mas também no atendimento ao telefone, ao contar histórias, ao falar da biossegurança, ao fazer a pré-anamnese. Tudo isso é construído. Não é uma ação que vai fazer com que ele tenha esse senso de prioridade. É a consequência de uma série de ações, viu, gente? Então, tudo depende de qual momento é que o paciente está tendo essa dificuldade. Tem gente que colocou aqui, ó, procurar senso de necessidade no agendamento do paciente comparecimento. Tá, ele não está comparecendo quando? Quando ele vai comparecer, quando ele foi agendado para uma consulta de avaliação, para a continuidade de um tratamento, qual é a situação? Como esse paciente chegou até vocês se é consulta de avaliação? Por que ele está faltando? Talvez o como chegou até vocês e é uma solução. É um artifício para vocês terem uma solução para ele comparecer. Continuação de tratamento, o quanto ele sabe o que vai acontecer na próxima consulta, que o dentista falou para ele ao encerrar o último atendimento, falando, olha, é muito importante que você venha na próxima consulta, porque vai acontecer isso.
Com isso, aplicando a CDB, você vai evitar que aquilo e aquilo outro aconteça. Então, falando, olha, já teve paciente que demorou tanto tempo para fazer esse procedimento e deu um problema muito grave. Então, lembrem-se, dentistas, vocês precisam também falar do próximo passo do tratamento com essa clareza, para o paciente não ficar faltando. Ah, se eu vou ter um problema grave, peraí, eu vou nessa consulta. Então, o senso de urgência vem do quanto ele entende que isso é importante para ele. E essa parte mais técnica, quem sabe aplicar melhor o ACDB é o dentista, dentro do consultório. É muito importante. Colaborador, como contribuir? Veja com o dentista qual historinha você pode contar de algo que poderia acontecer com ele caso ele não realize o procedimento. Isso é muito importante para quem está dando sequência no tratamento, viu, gente? Que história que eu posso contar para esse paciente que não fez esse procedimento? Tem historinhas para isso também. Olha, chegou um paciente aqui semana passada e o Dr. Maxwell lembrou de você, porque aconteceu isso, aquilo com ele, muito parecido com você. Porque você também precisa fazer esse procedimento. E a gente está preocupado porque você não veio. Na hora o Dr. Maxwell pediu para me te ligar. Aí ele vai falar, nossa, isso pode acontecer comigo? Peraí. Entende, gente, que vem do nível de consciência que o paciente tem do que poderia acontecer com ele ou não? Então, avaliem a situação. As faltas são recorrentes em primeira consulta, continuação de tratamento, qual é a situação específica para a gente avaliar e conseguir quebrar essa objeção que seja numa ligação, num áudio ou alguma coisa nesse sentido. Ok? Até aqui. A outra pessoa colocou aqui, não saber falar o necessário para convencê-lo a realizar o tratamento comigo. Gente, o protocolo não consiste em convencer ninguém a nada. Eu falei que essa palavra ficou muito presente no formulário. A gente não precisa convencer. A venda, a conversão será uma consequência de várias ações. Então, avalie o que está sendo executado com o paciente antes dele decidir se ele tem que comprar ou não. Esse é um ponto muito importante. O quanto ele está envolvido na jornada. Então, tem fatores que a gente controla e tem outros que não. Foi o que eu mencionei aqui agora há pouco. Então, coisas que vocês não controlam, gente, respirem, partam para o próximo paciente. Objeções frequentes, descubram o que vocês podem fazer para quebrar essas objeções. Eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês em relação ao que vocês vão fazer com a equipe para gerar um exercício de melhoria contínua e ajudar a equipe mesmo a executar o protocolo de encantamento. Isso já está lá em uma das aulas do protocolo, mas eu sinto que isso é um processo de melhoria contínua e com as respostas do formulário a gente precisa repetir mesmo quem já fez. Workshop prático. Gestores, agendem 1 hora, 2 horas, 1h30, uma semana 1 hora, outra semana outra 1 hora, e realizem um workshop prático de atendimento com a sua equipe. O que é isso, já? Que talvez alguém não viu. Lá no curso do protocolo de encantamento, tem uma aula chamada workshop prático com a sua equipe. Você reserva 1 hora na agenda e executa o protocolo com você e a sua equipe. Todos que estão envolvidos no atendimento precisam participar. Já que sou SB, só estou dentro do consultório, é importante você conhecer o método e saber como deveria ser o atendimento, porque, querendo ou não, em algum momento o paciente tem contato com você. Então, talvez você não vai executar o protocolo de encantamento, mas é importante você estar presente para essas ações e o que precisa ser feito. Como que funciona o workshop prático? Reservou o horário na agenda, gestor faz a primeira fase do protocolo de encantamento, que é a chegada do paciente. Depois, a parte de pré-anamnese, vocês vão treinando por estágios. Um workshop para atendimento ao telefone, um workshop para o protocolo de encantamento. O protocolo de encantamento tem 2 fases, recepção, pré-anamnese. Então, gestor faz, colaborador observa. Vai anotando os pontos positivos e negativos. Colaborador faz, gestor observa. Gestor vai apontando os pontos negativos e positivos, anotando. Depois, todo mundo faz junto. Façam entre vocês, tá, gente? E qualquer ponto de melhoria vai ser discutido após a finalização de cada parte desse processo.
Gestor fez, a equipe quer falar alguma coisa, espere ele terminar essa fase para aí você falar. Equipe fez, precisa melhorar, esqueceu alguma coisa, ou isso daqui seria legal se a gente acrescentasse ou melhorasse, fale depois a equipe acabar e encerrar com essa fase. Não fique interrompendo o atendimento, não fique interferindo, espere cada um finalizar cada fase e vão pontuando. Gente, isso é um processo de melhoria contínua e é uma construção muito importante para vocês. Muito importante. Esse treinamento, ele é essencial para que o gestor entenda os desafios da equipe, para a equipe entenda os seus próprios desafios e consigam externar o que está acontecendo. Na maioria das vezes, a equipe tem essa dificuldade. E a gente não pode trabalhar na defensiva, a gente não pode trabalhar na nossa zona de conforto. A gente precisa evoluir como pessoa, como colaborador, como gestor, como dentista. Vocês, dentistas, são líderes. Então, entendam que vocês precisam participar desse treinamento também. Vocês são o esteio, o exemplo para a equipe. Vocês são o reflexo do que eles fazem. Então, é muito importante vocês participarem desse momento. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente tem que fazer uma coisa diferente? Ele oscila assim, ó. E o nosso ritmo cerebral é assim. E aí, o que acontece quando a gente está fazendo alguma coisa diferente? Ele está fazendo assim. E a gente quer fazer o quê? Inconscientemente, parar com aquilo. Parar com aquele gasto de energia. Parar de fazer aquilo que está fazendo com que a gente saia da nossa zona de conforto. Então, o treinamento vai fazer com que o protocolo de encantamento se torne isso aqui, ó, no seu ritmo cerebral. Vai fazer parte da sua rotina. Você não vai ter aquela oscilação daquele jeito, porque você foi treinado, você repetiu, você discutiu. O workshop prático, eu recomendo até que no início seja feito uma vez por mês, depois a cada 3 meses, depois com mais tempo. Isso é muito importante. Eu quero agradecer pela presença de vocês aqui nessa manhã. Eu acredito que o nosso papo foi muito produtivo e tem muita coisa legal que eu acredito que vocês precisam. Eu vou dar outra dica. Revejam essa aula num segundo momento, daqui uma semana, depois de colocar algumas coisas em prática. Vai ajudar vocês nesse processo de aprendizagem e eu estou aqui para contribuir.